gerar as condições, melhores condições. Eu gero para mim, gero para você e gero para não sei quantas mil pessoas se precisar. Por quê? Porque eu tô entendendo que a fonte é inesgotável. Só que a fonte, ela é direta e inesgotável e é minha. O outro nunca vai fazer isso por mim. O outro nunca vai me dar alguma coisa, isso é impossível. E mesmo que ele me dê, não vai ser suficiente, porque eu só vou conseguir me sentir plena se eu atingir esse resultado a partir da fonte. Eu tenho que estar assim, vibrando nessa energia alta, que é o que vocês sentiram quando passaram em atendimento. Muito. O que você sentiu? Nossa, uma alegria. Nesse estado, você espera alguma coisa de alguém? Nada. Nem um Nossa, bom esqueci dia. do mundo. Você espera alguma coisa nesse estado que você estava no atendimento? Você esperou? Você se basta? A gente nem pensa. Aí eu quero ficar sem pensar. Eu amei porque eu tava nesse processo de querer viver o agora, né? Aí eu tava, enfim, problemas que eu passei esse ano. Sempre meu primeiro pensamento era o problema, o último antes de dormir era o problema, sabe? Aquela coisa. E foi incrível, porque na manhã seguinte a primeira coisa que eu pensei foi em mim, como eu me amo. Eu falei, gente! Quando você tá nesse estado de transbordar, o outro nem existe como alguém que pode te trazer algo. Não, é o que eu tô pensando aqui. Ele só existe no ponto de você querer compartilhar por você realmente amá-lo. Então você é carinhosa, você é cuidadosa, você faz genuinamente. O problema que a gente está hoje é que o feminino está muito perdido no processo do nutrir. E as mulheres acham que é um problema fazer o transbordar. Na maioria das vezes sim. Porque a gente acha que isso é uma situação que nos desfavorece. Ah, só eu dou, só eu faço, só eu cuido, só eu arrumo, só eu não sei o quê, né? Então, eu posso fazer, mas eu espero que o outro faça também. Mas isso vem da onde? Vem de alguma informação que a gente já recebeu e que a gente validou como certa, mas que impede você de estar nesse potencial de amar e de entrega verdadeira. Chico Xavier não se preocupava se ele ia receber. Madre Teresa, muito menos. As pessoas que atingem esse estado de entendimento, elas se bastam. Elas só vão doando e doando e doando e fazendo e servindo porque elas transbordam. Então, se você está nesse nível de consciência, de achar ainda que uma pessoa tem que te devolver alguma coisa, é porque você não está na totalidade da experiência. Porque a experiência ela é sua, o outro não tem nada a ver com ela. Então, o amor, ele é seu, o outro não te dá o amor. E se ele der, você não tem a capacidade de se nutrir do amor do outro. Porque isso não é suficiente. E é isso que a gente tem que entender. Que a fonte é inesgotável a partir de nós, nunca a partir do outro. E que não é do outro que a gente vai se alimentar, né? Então, se você não encontrar esse caminho que é seu, que é único, que é você fazendo por você, você vai ficar iludida e frustrada, porque não vai conseguir. E quantas vezes você encontra a pessoa que é apaixonada por você? Ela te dá um mundo e você não se nutre disso. Você fala, nossa, que saco. Mas não é, o amor do outro não te alimenta, o que te alimenta é o seu próprio amor. Agora o outro que tá apaixonado tá bem pra caracas. Você que não tá. Entendeu? Mas eu tô sinto assim, é uma escolha diária, né? Assim, de você se manter nessa. Porque nas pequenas coisas do dia a dia, a gente se pega querendo uma recompensa. Um almoço que você faz, seu marido, você espera um elogio. Então, é uma escolha diária, né? Não, é o estado de consciência que tem que se atingir. E depois não tem que manter com esforço. Não precisa. Se você tiver esse entendimento total, você não entra nesse sistema mais. Ele simplesmente é invalidado na sua vida. Não tem por onde. Só que assim, gente, eu sei que é difícil de acreditar nisso, mas vocês vão ter que ir pra ação. Porque se não for pra ação, ficar só na mente, não tem o que eu possa dizer. Você vai falar assim, nossa, é utopia, não é realidade. E é realidade, eu vivo assim minha vida.
Eu não estou esperando nada de ninguém. Só que eu gero, sem dúvida nenhuma, os melhores momentos, os mais incríveis, os mais sensacionais para mim e para quem está perto de mim. Eu estou sempre trazendo a melhor. Isso não é com esforço, porque eu primeiro me alimento e depois eu transbordo. Então eu escolho a melhor comida, ai que delícia. Eu escolho o melhor sexo, ai que delícia. Aí eu transbordo. Agora, se eu entendo que eu tô num segundo plano e que primeiro eu faço pro outro e ele vai fazer por mim, eu tô num caminho que não gera esse transbordar, né? E aí eu tô num processo de esforço. Então, eu cozinho o que eu quero comer. E o que eu quero comer maravilhosamente bem. E aí eu divido. Então a gente tem que entender que a gente tem que fazer por nós, que o caminho é você realmente fazer por você e se bastar. E se bastar. E esse se bastar é se nutrir, é se alimentar dessa energia da mais alta qualificação. E isso exige muito investimento. Exige um investimento na sua saúde, na sua beleza, na sua nutrição, na sua rotina, exige muito investimento. E você tem que começar a se priorizar. A gente não tem uma cultura de que se priorizar é uma coisa boa. Não é nobre, não é bonzinho, não é legal. Então, esse é uma grande distorção. Não, e como você fala sobre essa queda de padrões de vibração baixa para se experienciar esse campo de alta vibração através das ações da consciência, seria com a percepção da nossa energia e com práticas através da nossa rotina para equilibrar o nosso campo? Então tá. Ontem também eu estava conversando e a gente falou essa questão da autoaceitação da imagem, né? O que que acontece? O que que eu disse, estava falando no carro ontem na conversa, que eu não posso dizer para vocês, eu hoje, que vocês têm que aceitar a imagem de vocês física, né? Fora dos condicionamentos sociais de padrão de beleza. Por quê? Porque eu tenho uma condição de corpo que não me faz ter a experiência do que significa estar fora do padrão de corpo. Então eu não posso virar para vocês e falar, olha, se aceite da forma como você é. Porque me aceitar da forma que eu tô é fácil, certo? Eu não tô vários quilos acima do meu peso para entender o que é vários quilos acima do meu peso. Então eu não entendo isso. Eu não tenho essa experiência. Porém, eu só tô com o peso que eu tô porque eu trabalho para isso constantemente. Né? Então, o que que acontece? Eu tenho uma genética para obesidade. É fato, já vi. Para acúmulo de gordura. Por que que eu não sou gorda? Por que que eu não tenho sobrepeso? Porque eu batalho para isso. Eu trabalho para isso todos os dias da minha vida. Então, arregaço as mangas e faço as escolhas assertivas para que eu possa ter o corpo que eu tenho. Então, o ponto não é você aceitar alguma coisa que não tá legal. O ponto é ter a ação para se atingir o seu potencial máximo. Essa é a realidade. Não adianta a gente ficar batendo na tecla de se aceite do jeito que você é. Não. Trabalhe para chegar no resultado que você quer. Porque isso eu faço todos os dias da minha vida, né? Então, o corpo que eu tenho é resultado de muita disciplina. E muita prática e muita consciência nas escolhas que eu faço na minha vida em vários níveis. Aí você fala, ela tem uma genética boa. Eu não tenho. Não tenho uma genética boa. Então, o que a gente tem que fazer é um corpo X. Eu vou ter que estar adequadamente, eu vou ter que dormir nos horários corretos, eu vou ter que fazer uma série de coisas. Porque não vai cair do céu. Né? E assim é tudo. Se eu quero ter um campo de energia alto, eu tenho que estar bem com o meu corpo. Porque se eu não estiver bem, eu vou me olhar no espelho e em algum momento, o que vai acontecer?
eu vou baixar a energia, porque não vou estar legal. E aí a minha energia já desce um pouco. Abaixa só um pouquinho. Então eu preciso trabalhar em todos os níveis. Se eu tô me alimentando com alimentos que estão me intoxicando, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter uma qualidade de pensamento que não vai ser ruim. Eu não vou ter agilidade mental, não vou ter memória, não vou ter disposição, eu não vou ter energia, eu não vou ter, porque o resultado de estar me alimentando mal é letargia. O resultado de letargia é, no final, depressão. Então, tudo é resultado das escolhas que a gente faz na vida. E não é ser iluminado. É trabalhar em todos os níveis para se atingir o resultado que você quer. E é arregaçar a manga para ir atrás do resultado que você quer. Porque qualquer um que faz isso tem resultado. A gente vê pessoas que são muito obesas que ficam magras. Pessoas que são dependentes químicas que param de usar drogas. Ou não. Então, se um pode fazer, por que você não pode? Né? A gente vê vários esportistas que ultrapassam completamente os limites da mente e acabam atingindo um resultado de alta performance para o corpo. Mas alguém conseguiu fazer isso sem uma ação? Ninguém. Então, essa coisa da gente ficar só na mente não rola, não vai funcionar. O que é ter energia alta? É buscar tudo de melhor para que eu possa me sentir muito bem e que eu possa me priorizar na mais alta qualidade de todas as minhas experiências. Isso é ter campo de energia alta. Se eu não fizer isso, eu vou ter um campo de energia médio. Né? Então, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer os pranayamas, eu tenho que fazer alimentação, eu tenho que fazer um monte de coisa que vai me fazer me sentir bem. E quanto melhor eu me sinto, mais alto está o meu campo de energia. Isso está fora da vida? Não. Não está fora da vida, da experiência do corpo, né? Então, a gente tem uma tendência a colocar em caixinhas coisas são que a espiritualidade é mais importante que o sexo. A gente faz isso. Então, né, o sexo é desnecessário. Mas a espiritualidade é fundamental. Quando a gente faz isso, a gente desequilibra, porque a gente veio do sexo, a gente nasceu pro sexo. A primeira energia foi o sexo. A nossa célula, a explosão foi no sexo. A nossa vida inteira a gente vai tramitar no sexo e a gente nega o sexo. Como um caminho para a iluminação, por exemplo. E o que eu digo? Que o sexo é menor que a iluminação, que o samadhi ou que a própria espiritualidade. E aí eu falo, eu não preciso de sexo. Né? Então, assim, quando a gente vai criando essas distorções, a gente vai se distanciando daquilo que faz com que a gente fique bem. E aí eu não tenho uma boa qualidade de sexo com meu companheiro, não sei porquê, mas a maior parte das vezes é porque eu gero várias situações e eu não me permito ter prazer. E isso vai te fazer bem? A relação vai ficar boa? Nunca na vida. Nunca na vida. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente não tá olhando qual é a causa real do desequilíbrio. Aí você fala, porque ele cobra, porque ele não sei o quê. Mas se você estivesse bem com ele, a ponto de estar tendo uma vida sexual ativa e feliz, ele ia cobrar e você ia dar risada, ele ia falar, ai, que lindo, que maravilhoso. Né? Então, muitas vezes, a questão não está na problematização que a gente traz, a gente problematiza tudo, tudo. Então, se a mulher tem mais grana que o cara problematiza, porque como assim a mulher tem mais grana que ele? Ela tá falando, meu amigo, eu pago pra você. E ele tá dizendo, não, que absurdo, eu não posso aceitar isso. É uma problematização. A gente problematiza tudo na vida. Então, estamos sempre problematizando.
as coisas. Aí a pessoa não diz que você tá linda. Pronto, você problematiza. A pessoa não se sente atraída por você. É uma problematização. Você não aceita que o outro não esteja atraído por você. Aí ele pode não estar atraído. Tem 1 milhão de pessoas ao seu redor para se atrair por você. Por que você quer bem o cara que não se atrai? Você está problematizando. É tão simples assim. Você se atrai por mim? Não. Então, graças a Deus que você me disse isso, porque eu vou tirar você da minha história e vou olhar outro que se atrai, porque tem tantos. Mas vocês fazem isso? Não, vocês problematizam. Acho que era isso que eu queria dizer naquela hora. Você tem que saber o que você tem que tirar e o que você tem que melhorar em você, entendeu? Porque às vezes o problema não é você, às vezes o outro não quer. Você tem que ter clareza e tem que conversar com a pessoa. Não achando que eu tenho que aceitar, entendeu? Então, aceitar, só que o problema é que a mulher não aceita a verdade. Quando ela vai lá e fala pro cara, o cara vira e fala assim, nossa, eu não gosto quando você usa essa roupa. É um problema. Ela fala, ai, como você é grosso. Eu tava me sentindo tão bem, tão linda. Olha o que você fez. Eu nunca mais vou te perdoar na vida, porque você acabou com o meu dia. O cara só disse que ele não gostou daquela roupa, porque ele não se atrai por você quando você tá assim. Nunca mais ele vai poder dizer. E você problematizou uma situação que era muito simples, de tipo, aceita. Porque vocês vão chegar num resultado muito legal se você aceitar um não e você puder dar um não e você receber um não. Agora, quanto mais verdade você puder receber, mais fácil é você resolver as coisas. Mais fácil fica se relacionar e mais fácil fica fazer escolhas. Ah, o camarada não se atrai por mim. O que eu vou ficar fazendo? Atração não é uma coisa que você escolhe. E você não tem um problema porque o outro não se atrai por você. Isso é uma questão de encaixe, não teve encaixe. Não é isso? Mas a gente problematiza. O que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu padrãozinho da rejeição, do abandono e da vitimação, vai trazer para a situação, que é uma situação super normal, que acontece todos os momentos da vida com todas as pessoas. E vai gerar uma problematização que vai ter que ter anos de terapia para tentar resolver. O outro foi grosso, o outro falou, ele não conseguiu nem ter a sensibilidade. Ele não tem que ter sensibilidade de nada. Não precisa ter sensibilidade. Então a gente está sempre problematizando. Quanto mais a gente tem clareza e se compromete em criar momentos leves e criar momentos bons, ao invés de TDR, por que você não faz um jantar maravilhoso e muda a situação já? Né? Muda as condições para você não precisar ficar tendo DR, que é uma coisa insuportável. Né? Porque não adianta, vou dizer para vocês que não adianta. O que acontece? A mulher fala tudo, o cara fala, lembra do que o amigo falou, ixi, quando ela estiver na crise, concorda com ela. Daí ele fala, realmente, você tem razão, você melhora, eu vou tentar, não sei o quê. Não, com certeza ele está pensando, nossa, ela entrou naquele estado, não sei se ela está na TPM, alguma coisa está acontecendo, mas quando ela entra assim, nesse estado, é melhor só concordar. E aí você tem uma falsa sensação de que, nossa, agora a gente conversou, agora a gente se entendeu, agora a gente vai caminhar. Só que isso é uma falsa sensação, desculpa. Não faz mal. Porque eu atendo um monte de gente que faz DR toda semana. E tipo, não resolve. Então, assim, a mulher tem essa sensação de que só porque ela falou e o cara concordou, porque ele nem é louco de discordar, ele entendeu, integrou, tá evoluído, consciente, vocês estão no mesmo nível. Não é real. Ele nem concordou. Né? Mas é a maneira mais fácil de vocês se relacionarem sem ter tanto problema. Então a gente fica nesse lugar de querer se iludir mesmo, mentir pra gente mesmo. E mais clareza eu trouxer, e mais bem resolvida eu tiver com as situações como elas são no mundo, melhor.
Você recebe 1000 elogios. Se você receber uma crítica, o que você faz? Fica o dia inteiro martelando na crítica. Porque falou isso aqui. Você passou o dia inteiro, nossa, como você tá linda, nossa, que incrível. Mas... Aí vem alguém e fala, posso te falar uma coisa? Olha, eu acho que você não foi legal. O que você faz? Você pega todas as coisas boas e traz para sua vida e prioriza? Ou você vai ficar martelando naquilo que não foi legal no seu dia? Você martela no que não foi legal. Você fica o dia inteiro pensando, nossa, mas que desagradável, acabou com o meu dia. Eu tava super bem, mas aquele chefe, mas aquela situação. Então, assim, a gente tem uma tendência por foco energético em coisas que não são boas de viver. E por isso você não gera os melhores momentos. No lugar de criar problema, discussão, por que você não cria solução? Por que você não vai para a ação correta? Então, por que você não ensina a pessoa a partir de uma ação correta? Que é assim, olha, é assim que eu gosto. É assim que é bom viver. Por que você não cria essa condição? Não, porque as pessoas não criam os melhores momentos para serem vividos. Né? E a gente fica focando nas coisas que não são boas. Isso gera toda a problemática de fluxo. Porque está relacionado com fluxos de energia. Então eu tô super afim de viver uma coisa. E você chega e quebra o negócio. Acabou. Nesse nosso processo de troca energética, já não está fluindo, já não tem fluxo. E a gente constantemente está bloqueando os fluxos. Aqui deu um bloqueiozinho, o que eu faço? Se bloquear aqui, o que a gente faz? Quando alguma coisa bloqueia na vida, não tá dando. Acho uma solução para deixar fluir. Qual é a solução? Depende do problema. Olha para aquilo e fala, não tá fluindo, vou por esse caminho que aqui flui. É. Então, geralmente, é o que acontece com o rio, não é? Ele tá indo, daí encontra uma barreira, o que ele faz? Procura outro, porque ele tem que abrir um outro fluxo, um outro caminho. A gente vai entender isso dentro dos nossos fluxos energéticos. Qual a diferença entre persistir em algo que, por exemplo, você tem que aprender alguma coisa ali e mudar de caminho? Entendeu? Porque às vezes eu preciso passar pelaquela situação, só que não tá dando, tá muito difícil. Não é. A mim parece que não é por aqui, eu vou tentar o outro. Uhum. Mas eu teria que passar por aquilo ali. Qual que é a diferença entre essa. Porque pra mim é uma linha bem tênue entre o insistir e tipo dar murro em ponta de faca e o insistir porque tem que ser. Tipo, aquilo ali que você tem que passar, entendeu? Ou teimosia e insistência, entendeu? A diferença é o tesão que você tá para viver a teimosia. Às vezes eu quero viver a teimosia. E eu tô bem motivada para viver a teimosia. E eu tô com tesão de resolver aquele negócio. Eu falo assim, enquanto eu não resolver isso, eu quero essa experiência. Sim. E aí eu quero tanto que aquilo me motiva o suficiente para eu continuar. Agora, quando aquilo me rouba energia, e aí eu começo a ficar muito mal e eu perco energia mesmo, eu começo a agravar. Aí tem uma diferença no persistir ou no deixar ir. Porque a gente deixa ir o que não tá saindo bom, não tô tendo o ganho que eu preciso. Às vezes, num relacionamento, pra mim é muito motivador um relacionamento que é desafiador. Que o outro vem e me fala coisas que eu nunca imaginei. E se eu pego aquilo e eu transformo isso em mais energia, em resultado, em melhora, e eu cresço com aquilo, e eu chego no dia seguinte e falo, puta, que bom que você me falou aquilo, porque eu nunca tinha visto isso, e o conflito, ele pode ser muito bom, depende de como você lida com o conflito. Pra mim, é maravilhoso, porque eu vou transformar aquilo em alta energia. Eu vou transformar aquela situação e eu vou sempre transformar aquela consciência. Então eu não preciso fugir da relação.
Agora, quando eu já não estou dando conta e eu estou tendo perda de energia, eu tenho que dar um basta. Eu tenho que parar, porque aquilo está minando minha energia. E eu não vou ter condições de fazer a transformação, de ir para a consciência e de me melhorar, se eu não zerar aquela situação. Eu tenho que me recompor, eu tenho que ficar bem. E aí, no caso, a relação é tóxica, a ponto de eu não conseguir me alimentar. Então é diferente nesse sentido. A gente tem que entender o que te faz bem no sentido de evolução e o que te faz mal no sentido de você estar tendo perda energética. Entendeu? Totalmente diferente. Ficou claro? Bastante. Isso vale para relação profissional também? Qualquer relação. Se a relação está minando a sua energia, você tem que sair dela. Porque você só vai minar ao ponto de adoecer, de ficar muito mal e perder campo. Aí você sai dela e fora dela você recompõe o campo e depois você pode repensar, entender, rever, mas é o momento de sair. Agora, se a relação, ela te desafia, ela é desafiadora e você tem conflito, mas ela te alimenta de alguma maneira a se melhorar, a progredir, aí você fica na relação, porque ela está te dando um ganho interessante para o processo de crescimento, de evolução. E isso as pessoas têm dúvida, mas é muito claro a diferença. Tem pessoas que te falam que você não quer ouvir, mas que você precisa. E você vai sempre pela verdade e você entende. Essa pessoa é boa pra mim, ela me fala tudo que eu não quero ouvir, mas eu preciso. E eu transformo isso em algo bom na minha vida. E aí, qual que é a diferença entre, por exemplo, essa questão da pessoa me falar tudo que eu tenho pra ouvir e de eu ser o espelho dela? Entendeu o que eu quero dizer? Não, ela é seu espelho. Não, vamos supor, se uma pessoa chega pra mim e fala, aponta algumas características, tanto defeitos quanto não defeitos, quanto qualidades. É até... Qual que é a diferença eu entender que aquilo é meu ou que é da pessoa? Você sempre vai saber, porque se te deixar irritada, se fazer com que você tenha uma reação, se você realmente validar aquilo, é seu. Tem alguma coisa sua ali. Agora, se você olhar para o negócio e falar assim, nossa, que louco. Viajando total, não sou nada disso. É tão simples de saber. Quando incomoda, é seu. Quando você, não, você fala, nossa, Ui, meio nada a ver. eu falo, ui, padrão de loucura altíssimo. Não é meu isso. Tipo assim, nem precisa pedir pra levar, tá, né? E assim, geralmente quando a gente tá muito bem mesmo, não incomoda. A gente até olha. E você fica mais num estado de plena atenção. Nossa, por que será que eu tô vivendo isso? Mas não no incômodo. Você olha e fala assim, por que será que isso chegou pra mim? Então você fica no estado de mais plena atenção, de tentar entender que também nada vem por acaso. E aí, será que tem alguma coisa que tô passando batido aqui e é pra mim? Mas não no incômodo. Nível de consciência. Eu vivo nesse questionamento. E é isso legal. que eu sempre fico na dúvida do ponto dela com o outro, né? Porque aí, por exemplo, tem ela. Todo mundo tem a mesma percepção. Tipo, ela faz alguma coisa que incomoda todo mundo. Então, se tá incomodando todo mundo, o problema é todo mundo, não é ela. Entendeu o meu ponto? Não, você não entendeu o que eu falei no primeiro momento. Toda a experiência é completa. O problema é ela e todo mundo. Por quê? Ah, tá. Porque Você- geralmente a gente fica com essa percepção. Não, porque você quer cristalizar o negocinho. É o que eu falei. O autismo, o problema do autismo é o agrotóxico. Você não entende que a experiência, ela é
uma logística perfeitamente encaixada, onde todos se beneficiam em muitos níveis. Então, a experiência é para todos que estão ali, diz respeito a todos. Agora, não existe você virar e falar assim, a culpa é sua ou é minha? É isso que a gente tenta fazer. O problema é a pessoa que está fazendo aquele tipo de ação, que não é legal, e o problema é como as outras pessoas estão reagindo a partir daquela reação, né? A minha reação que é a diferença. Eu posso saber que a pessoa incomoda, mas se eu estou me irritando com ela, se eu estou me chateando com ela, também o problema também está em mim, né? Uhum. Agora, se ela está irritando e eu não estou ligando, eu só me afasto, aí você pode diferenciar, eu acho, né? Que o problema não é você, que você não está se Não, você atingindo. você não vai tá se nem atingindo. entender como um problema. Uhum. Você vai entender como uma situação. Aquilo você não vai levar para casa, você não vai problematizar, você não vai sofrer, né? É a forma como você reage. Exato, que é o diferencia. como você sente a situação que diz respeito a você. Mas isso é um encaixe muito perfeito. Então, diz respeito a todos, exatamente todos. Não a um ou a outro. Ah, foi você que fez. Não é assim. Sim. Acho que é o que você falou, né? Quando alguém faz alguma coisa e eu me sinto atingida, nossa, como fiquei chateada com o que você falou, então ali o problema está com você. Mas às vezes tem algumas pessoas que falam exatamente uma coisa, você fala, dá vontade de rir, né? Você fala, não tem nada a ver. Exatamente. Então se você se chateou, se você foi atingida, é porque o problema também está ali com você. Né? Você tem 100% de responsabilidade na sua experiência. 100%. Na sua experiência. Porque a forma como eu vibro é que vai fazer a diferença para a minha experiência. O quanto eu já evoluí, o quanto eu já trouxe consciência, o quanto eu já lido, é 100% minha responsabilidade, não é do outro. Aí você diz, mas o outro não poderia falar assim. Não, não podia. Ele não tem o direito. Aí vai depender do que você está validando, como pode, não pode, certo e errado, enfim. Eu já ouvi coisas que eu fiquei chateada, depois eu fui refletir e eu falei, é isso mesmo. Você gosta de ouvir algumas verdades, né? E aí depois você repete e fala, O outro tem o direito, inclusive, de ser louco. É isso mesmo, você tinha razão. Ele tem a escolha de ser louco? Ele não tem o direito de ser inconsciente. Porque você está fazendo alguma coisa na inconsciência e você está consciente, né, do ato dele, ele não está. Ele está na inconsciência. E ele tem o direito de estar nesse momento da experiência dele. Você já teve na inconsciência. Quantas vezes você estava inconsciente no seu ato? Né? Então o outro também tem o direito de, naquele momento com você, estar em inconsciência. Agora, o que te faz achar que a inconsciência do outro é uma puta sacanagem, que ele não poderia fazer isso com você, porque você é o personagem principal do mundo? Tipo, você é o centro das atenções. O outro tem o direito de estar nesse momento dele, do processo de evolução dele. E aí tudo bem, porque às vezes ele tá pra uma coisa assim, só que pra outra ele tá anos-luz na sua frente. Você nem percebe. E a pessoa é tão anos-luz que nem te cobra, nem joga na sua cara, nem te faz ver que você tá tão inferior a ela, muitas vezes. Só que como você é sempre o personagem principal da sua vida, você acha que você sempre é incrível, que você sempre tem razão, que você sempre sabe, que você sempre é o mais consciente. E o outro tá processando um monte de coisas suas que ele fala, nossa, que surreal. Tá viajando muito. E você tá lá toda achando que você é o personagem principal. Porque assim, o protagonista ele pode fazer qualquer coisa na novela, cara. Ele sempre tem razão. Pode ver. Se ele xinga, ele é incrível. Se ele chora, ele é incrível, porque ele tem emoção. Ele é o personagem principal. Então, a dor dele é incrível. O desequilíbrio dele é incrível também, porque é assim que você se vê na situação.
Só que o outro está enxergando um monte de coisas suas, pode ter certeza absoluta, e você não está nem sabendo. Porque você está inconsciente ainda dessas coisas suas. E dessa mesma forma, o outro é inconsciente de um monte de coisa dele. Por enquanto. Mas ele está caminhando para evoluir. Então, se a gente não conseguir entender que o que é dele, o que é meu, eu nunca vou entender como é que ele sente, porque o que ele sente, o que ele pensa é um universo de possibilidades, cada ser humano é único, tem um universo de possibilidades. Ele arrasta todas as realidades paralelas, ele arrasta tendências, ele arrasta psiquismo, ele arrasta toda a educação dessa vida, ele arrasta experiências de um monte para gerar uma sensação quando você fala amor. Oi, amor. Ele pode pensar, minha mãe falava amor quando ela traía o meu pai. E ela fala, nossa, quando ela fala oi, amor, é porque ela está querendo me trair. E você está pensando, oi, amor, como era que a sua mãe falava para o seu pai, que era incrivelmente carinhoso. E aí ele fica bravo, você fala assim, nossa, você está bravo? Eu só falei, oi, amor. E aí ele não fala pra você que é isso, porque ele tá encucado e fala, não vou falar porque eu vou olhar o que ela vai fazer, eu tenho certeza que ela vai me trair. E você fica assim, nossa, que pessoa complicada e difícil. Mas você tá trazendo a sua experiência, tá trazendo a experiência dele. E vocês não estão se entendendo, porque você nunca vai saber o que ele sente com cada palavra que você fala, com cada reação que você tem, porque ele vai trazer a bagagem dele, você vai trazer a sua bagagem. E aí, se você fala mais alto para ele, vai gerar uma situação, para você é normal. Então, esse é o desafio de se relacionar mesmo. E nunca vai dar certo se relacionar. Certo da forma como a gente acha que é certo. Né? Quando a gente cria a expectativa de que tudo vai ser um encaixe perfeito e que vai corresponder a tudo aquilo que eu entendo como caminho de felicidade, de alegria, porque não é. O relacionamento, ele não serve para isso. Mas você vive sem se relacionar? Alguém vive sem se relacionar? Vocês já ficaram sem se relacionar um tempo? O que você sente? Eu tô bem, eu tô relacionando comigo mesmo. Tirei esses últimos anos pra mim. Eu tinha feito isso. Mas você não sente falta? Ainda não. Do cheiro? Oh, não, mas não, a gente do nada. ainda tem os contatos, do, né? Do peito largo. Tipo, daquelas costas assim que você olha. Não. Tipo, já assistiu um filmezinho abraçado. Não sente falta. Não, olhando por esse lado. A gente tem que ser honesta. Não, Pode ser o que for, mas a gente tem falta da energia masculina. E a gente precisa se complementar com a energia feminina e masculina. Tem umas energias perto, mas não em relacionamento. Então, mas Isso. é uma verdade, a gente tem que saber. Tem os crushes. E quando, porque assim, quando você falou em questão de relacionamento, eu levei não só relacionamento homem e mulher como relacionamento sexual, enfim, mas relacionamento com todo mundo. Esse relacionamento nem é sexual, é de necessidade de se alimentar e de ter um equilíbrio dessas energias. É por isso que a gente se atrai. E, por exemplo, então se eu tiver, eu tenho amigos, homens e amigas. Então, meu relacionamento, com meus amigos, homens, eu também já estaria me nutrindo da energia do masculino deles. Não falando do sexual, sim, mas apenas da... Depende de como vocês trocam isso. Mas sim. Mas em algum momento você vai precisar ter uma troca mais completa. Sim. Sexual, você fala. Não necessariamente sexual, mas uma troca íntima, de intimidade. Uma troca real. Sim. Bom, quando a gente atrai o mesmo padrão de pessoas, todo mundo à nossa volta, a gente tem algo a aprender nessa experiência. Quando há um padrão negativo, aí é
não há fluxo, ou bloqueio do fluxo, ou é um fluxo cíclico? Depende. É muito geral, é muito generalizada essa sua pergunta. Mas o padrão negativo nunca é negativo, tá? Para começar. Porque tudo que existe tem as duas polaridades, positivo e negativo. Quando eu tô em uma polaridade e eu atraio a outra polaridade para essa experiência, a outra polaridade. Que eu tenho vários ganhos. Quando eu era pequena, quando os meus pais me vitimizava, chorava, ficava boazinha, baixava a voz, não respondia, e eu tinha um ganho que era depois disso eles cederem e me dar carinho. Eu criei um caminho que eu entendo que se eu faço isso eu recebo carinho no final. Então eu passo a ficar só nessa polaridade na vida. Então eu uso isso o tempo inteiro, essa forma de interagir, e no final o que acontece é que as pessoas vão lá, me carcam e depois vão lá e me dão um abraço, me dão um carinho, me dão a atenção que eu quero, e no final eu tenho a minha recompensa. Só que eu só tô nessa polaridade, eu não experiencio a outra. A outra seria o quê? Você vai me quebrar na porrada, mas eu vou te dizer o que eu penso pro pai e pra mãe. Aí você apanha, entendeu? Tem toda a consequência de apanhar e você fala, graças a Deus, mas eu falei o que eu queria, eu apanhei e doeu bem menos. Eu fui pra outra polaridade, eu entendo que é isso,